Obrigada, Silvinha Borges, por me convidar sempre para eu fazer parte desse clube que eu tanto amo e tanto admiro. Hoje eu vou mostrar para vocês a pintura de uma orquídea. Orquídea me lembra muito a minha mãe, a minha avó, porque é a flor favorita delas e, consequentemente, é a minha flor favorita também. Então, bora lá para essa aula que tá riquíssima de detalhes. Vamos lá. Bora pintar essa orquídea? Vejam que ela é bem pequenininha, ó. Só que eu fiz ela um pouquinho maior, é claro, do que a escala dela, para que a gente possa fazer na toalha. Eu ganhei essa orquídea de presente da minha mãe e eu quero eternizar numa pintura. Então, bora lá. Vamos começar com o pincel 454 para preencher. Eu vou usar um pouquinho do nosso amarelo canário aqui no centro e um pouquinho do amarelo limão nas pontas. Por que eu tô... Perdão, não é amarelo limão, é amarelo melão. Eu só errei a fruta. Por que eu tô usando o melão? Porque ele é mais opaco do que o amarelo ouro, tá? O amarelo ouro tem uma tonalidade um pouco mais viva e esse aqui uma tonalidade um pouquinho mais fechada, ou seja, mais opaca. Vou abrir aqui o branco que eu não havia aberto para que a gente possa fazer alguns detalhes. Vou pegar só um tiquinho de branco e ainda vou, ó, deixar um pouquinho mais claro aqui. Vê, eu não posso usar amarelo bebê direto? Até pode, mas não vai ficar o mesmo tom, tá? Vai ficar um tom um pouquinho mais claro do que eu quero. A gente quer um tom um pouquinho mais forte. Agora que eu usei esse pincel aqui para preencher, é muito mais fácil preencher com esse, porque ele faz com que a tinta entre na trama do tecido e a gente consiga espalhar. Entretanto, no realismo, a gente usa bastante esse de pontinha mais molinha, tá? Então, ó, ele é assim, ele vem assim de fábrica, que é o 421 número 4, e eu corto ele na metade do comprimento, só para que eu consiga fazer alguns detalhes, tá bom? Não lixo, só corto. O que a gente vai fazer agora? Vou pegar um pouquinho de nada do siena natural, vou dar uma leve escurecida aqui nas pontas, ó. Sempre com movimento que segue o nosso desenho. O que isso quer dizer? A pincelada tem que seguir o volume que a gente quer dar para a pétala. Aqui, por exemplo, eu estou seguindo esse sentido. Aqui já vai ser esse, aqui vai ser para cá, aqui vai ser para baixo. Não é movimento circular, não é movimento redondo, é para seguir o desenho que a gente quer dar para a pétala, o sentido da pétala. Vou pegar bem pouquinho caque, trabalhando aqui também só um tiquinho de tinta na pontinha do pincel. Ou seja, a gente precisa entender que quando a gente está fazendo acabamento, é menos tinta. No preenchimento, é mais tinta. Então, na hora do amarelo canário e do amarelo melão, eu ia falar limão de novo. Melão, eu coloquei bastante tinta. Agora, eu coloco bem menos, certo? Aqui embaixo também eu quero deixar só um tiquinho mais escuro, com um tiquinho de nada do caque, bem pouquinho, até peguei um pouco de amarelo melão junto no pincel, ó, certo? E agora a gente vai fazer alguns acabamentos. Vou pegar primeiro um pouquinho só do caque e vou fazer uma voltinha aqui, como se fosse uma dobrinha, ó, tirei o excesso de tinta e venho aqui, uma dobrinha. Vou lavar o pincel. Vou voltar para a pétala, vou pegar um pouquinho só do amarelo canário e vou passar aqui ao redor. Toda vez que a gente tem uma cor escura e coloca um pouco de uma cor clara perto, vou até colocar um pouquinho do branco também. Eu evidencio a cor escura, ou seja, dá uma espécie de um acabamento, como se fosse uma dobrinha no caso aqui, né? Que é o que a gente quer dar. Vamos lá, por que a gente está lidando com as tintas todas molhadas? Ou seja, estou trabalhando com amarelo, com siena natural, com caque, com as tonalidades amarelas ainda úmidas. Por que a gente faz isso? Por que trabalhar com a base úmida? Não esperei a tonalidade secar embaixo, isso que é a base, a tinta que a gente usa para preencher. Não esperei secar e já vim fazendo os detalhes. Por que a gente faz isso? Porque a gente quer que a tinta que a gente está usando para acabamento fique mais clarinha. Ó, vamos comparar. Esse aqui é o siena natural no potinho, esse é o siena natural aplicado em cima de uma base úmida. Então, é como se a gente estivesse fazendo ó, uma terceira cor. Siena natural mais o amarelo de baixo, fica um siena natural mais claro, uma terceira cor, tá? Então, é por isso que a gente trabalha com a base úmida. Se eu não quero esse efeito, aí eu trabalho com a base seca. Espero secar e aplico as tintas. Feito isso, o que a gente vai fazer? Tinta na metade do pincel, a outra metade fica sem tinta. Até inclino o pincel quando eu for pegar tinta, eu inclino o pincel assim, ó, só para pegar um lado. E agora eu vou fazer uns risquinhos que é bem característicos da nossa orquídea, ó.
Vê, posso fazer esses risquinhos com filete? Não gosto desse pincel. Pode, sem problema. Esse pincel, na minha opinião, ele facilita. Mas quem não gosta desse pincel pode usar o filete tranquilamente, tá? E aí eu vou puxando, ó, uns tracinhos bem fininhos. Quanto mais fininho, melhor. Vou lavar um pouquinho do meu pincel. Às vezes eu acho que o pincel tá muito carregado de tinta, por isso que eu lavo ele, ó. Um pouquinho do branco, não precisa lavar o pincel agora. E vou dar uma leve iluminadinha entre eles, assim, ó. Bem pouquinho branco, tá? E vou pegar um pouquinho também do amarelo canário e passar aqui, ó, na bordinha. Bem pouquinho, certo? Bora fazer uma outra pétala seguindo o mesmo exemplo? Vamos fazer essa aqui. Mesma coisa, ó. Amarelo canário, mais ou menos aqui no centro. Por que mais ou menos? Porque não é exatamente no centro, ó. Até desci um pouquinho. O amarelo melão, agora eu falei certo, não falei limão, mas eu ia falar limão. Vou colocar aqui embaixo, perdão, aqui em cima. E também na parte de baixo, ó. Então, preenchi e agora na parte de baixo, aqui. Vou repetir o que eu sempre falo para vocês em todos os vídeos. O correto de segurar o pincel é na virola, mas se eu fizer isso, ó, eu vou tampar a pintura para vocês. Por isso que a maioria das vezes vocês me veem segurando na parte de cima. Às vezes eu ainda esqueço um pouquinho e seguro na parte de baixo, mas faz super parte do processo. Vou pegar aqui um pouquinho do siena natural, vou dar uma leve escurecida nessa ponta. Ó, tinta, bem pouquinha tinta. Aqui eu tô fazendo movimentos circulares só para preencher e depois eu venho com o movimento que eu quero dar, ó, com o acabamento que eu quero dar, tá vendo? Certo? Pouquinho de nada do caque, bem aqui na pontinha. Não necessariamente eu preciso encostar no contorno. Podem perceber que eu não encostei no contorno. Vou pegar um pouquinho do nosso branco, colocar aqui nessa lateral e aqui também, ó. De novo, não vou colocar o branco com tudo depois de seco. Eu tô colocando agora porque eu quero que o branco fique mais amarelo bebê do que branco, ó. Certo? Vou lavar o pincel, só para tirar o excesso de branco, pegar um pouquinho de nada do caque e vou fazer uma certa voltinha aqui, assim, ó. Só para dar volume para nossa pétala, ok? Feito isso, de novo, tinta na metade do pincel. Vira a parte com tinta para onde a gente quer mais forte, ó. Aqui eu coloquei tinta demais. Vou lavar o pincel, venho aqui, ó, e vou usar a mesma quantidade para fazer o risquinho. Tá vendo, ó? Quanto menor o risquinho, mais fininho o risquinho, mais bonito vai ficar. Às vezes eu não consigo fazer o primeiro risquinho fino. Aí eu vou lá e vou fazendo os outros, ó. Então, quanto mais fininho você conseguir deixar o risquinho, mais bonito o seu trabalho vai ficar, tá? Pode fazer alguns risquinhos também com siena, se for o caso. Por exemplo, ó, desse lado aqui eu vou trabalhar com quase nada do siena. Bem pouquinha tinta no pincel. Certo? Para fazer os nossos risquinhos. Ela tem um certo machucadinho bem aqui no centro. Eu vou fazer esse machucadinho, ó, como se fosse uma marquinha da própria pétala. Como a gente está fazendo baseado no realismo que eu mostrei para vocês no início do vídeo, então eu vou fazer aqui o machucadinho também, ó. Bem pouquinho, mas eu fiz aí o machucadinho com o siena natural e quase nada do caque, tá? Vou fazer mais risquinhos aqui. Podia ter feito esse machucadinho depois do risquinho também, tá, gente? Daí vai ficar mais fácil de poder entender que é um machucadinho. Aqui eu vou pegar um pouquinho do amarelo canário, colocar ao redor assim, para mostrar que é mesmo um machucado, ó. Uma característica da pétala. E vou pegar um pouquinho do amarelo canário e colocar nessa ponta aqui. Viu só como a pétala vai tomando forma e vai tomando vida? Pois bem, vamos para essa aqui e vai seguir o mesmo modelo dessa, tá?
aqui eu vou mostrar para vocês porque ela mudou um pouquinho. Ao invés de colocar no meio dela o amarelo canário, eu coloquei na metade, tá? Então, da metade para cá, amarelo canário, da metade para cima, eu coloquei o amarelo melão. O que que a gente vai fazer agora? Peguei um pouquinho de nada de siena natural, vou deixar aqui mais escuro, ó, certo? E um pouquinho de nada do caqui. Esse lado aqui, ele tá mais escuro do que o outro. Aqui, eu vou colocar quase nada aqui em cima, bem pouquinho, ó. Quase nada. Vou lavar meu pincel para tirar o excesso, pegar um pouquinho do branco e colocar aqui em cima do amarelo canário, porque esse lado aqui tá bem mais clarinho no desenho. No desenho, na nossa referência. Certo, ó? Vou lavar de novo o pincel e bora fazer os risquinhos. Só que aqui os risquinhos são bem clarinhos. Vou pegar quase nada do siena e vou fazer os risquinhos bem delicadinhos, bem clarinhos mesmo. Tinta na metade do pincel, outra metade sem tinta. Venho aqui, ó. Quanto mais fininho e mais clarinho, mais bonito isso aí vai ficar. De novo, mais um pouquinho de tinta. Venho aqui. E como eu sempre alerto nos meus vídeos, se escutar barulhinho de pet, barulhinho de buzina, qualquer outro barulhinho assim, vamos lembrar que o meu ateliê fica na minha residência e que esse tipo de barulho acontece. Mas nada que atrapalhe a aula para vocês. Ó, vou puxar um pouquinho mais, certo? Vou lavar o pincel, olha o barulhinho de eu lavando o pincel. Vou pegar um pouquinho só do branco e vou trabalhar aqui um tico no meio. Lembrando que a gente está aplicando branco em cima do amarelo úmido para exatamente deixar um amarelinho mais clarinho e não totalmente branco, ó. Aqui eu quero deixar um pouco mais marcado a nossa sombra com siena. Certo? Então, essa pétala foi um tiquinho diferente das demais. Bora fazer essa aqui e ela vai ser bem mais escura. Já para essa pétala, a gente vai fazer o seguinte. Amarelo melão, olha o limão de novo, né? Melão aqui, até mais ou menos a ponta dela. E só na pontinha eu vou trabalhar com o canário, ó. Nessa pétala eu vou colocar quase nada do verde pistache aqui. Eu coloquei um pouquinho aqui em cima também quando eu fui fazer, mas o caqui acabou tampando. Eu acho que esse aqui não vai tampar. Certo? Ó, bem pouquinho do verde pistache. E agora, Vê, vamos trabalhar as cores mais escuras. Aqui vem um pouquinho do caqui. Principalmente, por que que as sombras mais fortes estão desse lado? Porque a nossa sombra do desenho vai ficar virada pro lado direito também, ó. Então, a gente tem que deixar mais marcadinha essa sombra. Lavei o pincel só para tirar um pouco do excesso aqui. Vou pegar mais um tiquinho. Agora, siena natural, a gente faz um pouco aqui forte. Tudo isso vai mostrando a dobrinha da nossa pétala. Aqui eu vou pôr um pouquinho do siena e puxar. Como se fosse uma pétalazinha mais queimada, ó. Certo? Lavar o pincel. Aqui a gente pode pôr um pouquinho mais do caqui. Eu coloquei o siena antes, agora um pouco do caqui. E aqui eu vou pôr o siena. Tá vendo? Nessa, o verde de fato não tampou, né? Agora a gente vai fazer quase nada de um branco aqui. Vou pegar um pouquinho mais do amarelo melão para misturar, ó. Que esse branco é para ficar só para destacar as cores mais escuras. Certo? Lavar mais uma vez nosso pincel. E agora eu vou fazer os risquinhos. Nessa aqui eu vou mesclar um pouco de caqui e também de siena natural, tá? Para os risquinhos. Então, sempre, ó, tinta na metade, deixa o pincel de pezinho, pode levantar o pincel no final da pincelada, ó. Por que que levanta o pincel? Para ficar um traçado bem fininho. Porque se eu não levantar, o traçado vai ficar muito grosso. Certo?
Vou lavar mais uma vez o pincel. Aqui eu vou deixar uma outra manchinha com siena natural, um pouquinho mais escuro aqui, ó. E vou deixar mais forte essa ponta aqui. Lavo mais uma vez o pincel, tiquinho de nada de branco e vou iluminar o centro dos risquinhos. Ok? Feito isso, bora pro miolinho. Separei as cores do nosso miolo, vou lavar o pincel 454. Não se preocupem, porque conforme eu for usando as cores, eu vou falando para vocês, então não precisa se preocupar quanto a isso, tá bom? Vamos pegar aí o palha e a gente vai preencher toda essa parte aqui com ele. Então, eu vou preencher todinho. Pode colocar bastante tinta, se precisar pode colocar um pouquinho do diluente para ajudar a espalhar mais. Então, vai preenchendo tudo com 454 e deixa bem úmido. Vou pegar quase nada do vermelho, ainda vou tirar o excesso, ó, bem pouquinha tinta. A gente vai deixar um pouquinho mais rosado. Vê, posso aplicar o rosa direto? Não, eu aconselho que vocês apliquem mesmo o vermelho. Tá vendo como fica uma tonalidade diferente? Aqui a gente vai deixar mais escuro e aqui a gente vai puxando, ó, para as laterais. Não é para preencher tudo de rosa, tá vendo? Não é para transformar tudo em rosa, ó. Certo? Vou lavar o pincel para tirar o excesso. Vamos com 421, que é o pincel menorzinho. Vou reforçar bem pouquinho aqui. Com um pouco de vermelho fazendo uma curvinha. Enquanto dá uma leve secadinha, a gente vai pegar o 4... ou o pincel filete, ou o pincel 422. Eu vou pegar aqui o 514, que é esse pincel aqui, ó, que parece um filete, mas é um pouquinho mais grosso. Vou pegar o palha e vou fazer aqui em volta, ó. Vê, posso fazer isso com o filete também? Pode. A diferença é que você vai ter que deitar um pouquinho o filete, porque como ele tem a ponta fina, você quer que esse desenho tenha o desenho mais grosso, então você vai ter que deitar um pouco ele, tá? Para fazer esse detalhe aqui. Mas dá para fazer com filete também, demora um pouquinho mais. Vê, como assim demora um pouquinho mais? Porque o filete é mais fino, então você vai ter que colocar mais tinta e fazer mais aí os acabamentos, tá? Feito isso, enquanto seca, vamos fazer a parte de cima. Vou lavar o 421 número 4 cortado. Primeiro, eu vou pegar o melão, vou colocar um pouquinho aqui e aqui, ó. E vou dar uma leve escurecidinha com o caque. Pode ser o siena também, mas eu prefiro o caque, tá? Eu acho que o siena deixa as coisas um tom mais vivo e o caque deixa um tom mais de sombra. Por isso que eu gosto tanto do caque, eu uso bastante essa cor, tá? Agora a gente vai fazer o seguinte, nesta parte aqui nós vamos preencher com o palha. Depois a gente volta lá pra cima, tá? Vou preencher com palha. Vou pegar um pouquinho do vermelho, sobre o palha, a gente vai fazer uma volta aqui e subir, ó. Não vai ficar o vermelho como vem no potinho, porque a gente tá fazendo em cima do palha. E a mesma coisa eu vou fazer desse outro lado aqui, deixando um vãozinho no centro, tá? Tá vendo, ó? Vou lavar o pincel. Um pouquinho de nada desse púrpura, pode ser o púrpura, aqui no centro, ó. Nossa, Vê, quanta coisa! Basta vocês seguirem o vídeo, voltar e voltar de novo. Pode desacelerar se vocês quiserem, pode acelerar se preferir, tá? Ó. Vou lavar o pincel e vamos fazer a parte de cima com o melão. Então, aqui eu vou fazer melão. E vou pintar toda essa parte aqui com o melão, ó. Essa parte da orquídea é tão fácil de pintar, mas todo mundo acha que não, porque tem muito detalhe no miolo. Mas sabe por que que é fácil? Na hora das manchinhas, a gente pode soltar a imaginação, não precisa ser idêntico. Lembrem-se, eu sempre falo isso.
No realismo, quanto menos padrão, melhor. Aqui eu tô iluminando um pouquinho só com o amarelo canário. Vou lavar o pincel e a gente vai fazer o seguinte. Aqui do ladinho eu vou colocar um pouco de siena natural. Vou lavar de novo. Vamos colocar um pouquinho só do caqui aqui entrando, ó. Mais uma vez, lavo o pincel. Vou pegar um pouquinho do palha para dar uma leve iluminada aqui e aqui. Pode ser o branco também, tá? Mas como o palha tá na mão, eu tô usando palha porque o efeito não é para ficar branco, é para ficar amarelo bebê. Bom, vamos lá. As pessoas têm, como eu estava dizendo, as pessoas têm muito medo de fazer o realismo, fazer essa parte da orquídea, porque tem muitas etapas. Mas é muito livre. Quanto menos padrão, aqui eu vou pôr um pouquinho de siena, ó, para destacar dessa parte clara. Quanto menos padrão, mais realista a sua pintura vai ficar, né? Então você não precisa se preocupar. Não tem problema se ela tá. Não precisa ser tudo certinho, todos os contornos retinhos, não precisa disso, tá? Quanto menos padrão, mais realista e mais naturalista vai ficar. Vamos fazer alguns detalhes agora com stencil, perdão, com o filete. Eu tô com as palavras fugindo da mente, né? Vamos ao filete agora. Com o filete, a gente vai pegar o nosso púrpura e eu vou fazer uns tracinhos aqui assim, ó. Sabe que eu reparei que no modelo que eu tenho, essa parte, ela não é tão vermelha assim. Ela chega a ser vermelha daqui para baixo, mas eu percebi em outras fotos, por isso que até que eu demorei um pouquinho, que algumas têm essa parte mais avermelhada, outras têm a parte mais esbranquiçada. Eu vou deixar a minha como parte mais avermelhada, tá? Ó. Vai puxando os pontinhos. Tem mais pontinhos? Tem. Tem aqui, ó. Mais pontinhos aqui. Vou fazer uns aqui, ó. Com púrpura, tá? Outros aqui. E agora? Agora a gente vai usar o pincel 514, só porque eu quero pontinhos um pouco maiores e manchinhas mesmo. Vou fazer uma aqui em cima, uma bem pequenininha aqui, e agora eu vou apertar um pouco mais. E a manchinha não é bolinha, tá? É uma manchinha mesmo, ó. Certo? E sigo fazendo. Tem uma ali que parece manchinha de onça, que tem um buraquinho assim no meio, ó. Tá vendo? É o que eu falei, vai usando, não precisa ser tudo idêntico. As daqui de baixo, elas são um pouco maiores, mais grudadinhas, maiores assim, ó. Bastante tinta no pincel. Quando eu falo bastante tinta, não quer dizer que você vai deixar aquele relevo de tinta. A gente só tá colocando mais tinta, é só isso, ó. Aqui no centro, bem perto aqui, eu posso colocar o vinho, para dar um pouco mais de escuro. Se quiser fazer tudo púrpura e depois em cima do púrpura aplicar o vinho, também pode. É que eu gosto de ir fazendo assim por etapas, eu acho que fica melhor. Sabe as cores por etapa? Eu gosto. Vou voltar com o púrpura. E mais uma vez. E vou fazer até lá em cima para copiar o outro lado. Enquanto seca, eu vou explicar algumas coisas para vocês. Bora entender um pouco olhando a foto colorida, tá? Tá vendo? Ó, então, a gente fez aqui e a foto colorida. Notem que aqui a gente consegue ver uma espécie de um contorninho mais claro, porque nada mais é do que a dobradura, ou seja, a pétala fazendo a sua ondulação. Se eu fizer esse contorno aqui, ele vai pegar? Não, ele não vai se destacar. Por quê? Porque aqui o nosso fundo tá escuro na foto e aqui o fundo tá mais claro.
Então, ele não vai se destacar. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a nossa tão famosa sombra projetada. O que isso quer dizer? Quer dizer que vai ficar algumas partes dele um pouquinho mais escuro, porque vai ter a nossa sombra aí na cor cinza, tá bom? Mas a gente vai fazer esse clarinho só se ele fosse destacar. Senão vai ser um trabalho à toa, porque de fato ele não vai destacar. No começo da aula, quando a gente fez essa pétala, eu coloquei um pouco do clarinho aqui do lado. Ó, ele quase não destacou, porque é praticamente da mesma cor da nossa toalha, certo? Separei novas cores no godê, vou usar um stencil de estamparia, vou fazer um trecho aqui e um trecho aqui. Não vou fazer esse trecho agora, porque aqui tá molhado e eu não quero colocar o stencil aqui em cima. Então, eu vou bater o stencil aqui desse outro lado e eu já mostro pra vocês como faz aqui enquanto seca, tá bom? Fiz o stencil desse lado, como vocês podem ver aqui na pontinha, bora fazer do outro. O que eu vou fazer? Escolhi o verde musgo claro pelo seguinte, quando eu tô fazendo essas toalhas de uma flor só, eu gosto de deixar o destaque maior na toalha, e aí eu faço cores tom sobre tom. O que isso quer dizer? É uma toalha creme, então eu estou usando uma cor que é parecida com essa toalha. Poderia ser aqui o camurça, um pouquinho do mostarda, enfim. Parecido com a toalha, para que não deixe tão destacado o fundo com relação à nossa flor. Agora, de novo, eu vou colocar aqui, certo? E vou fazer só um trecho, não preciso fazer todo. Então, eu vou fazer, por exemplo, só até essa bolinha, ou vou fazer só até essa bolinha. Vou pegar o verde musgo claro, vou tirar o excesso, sempre usando o pituá, tá? É muito importante que seja o pituá. Venho aqui com movimentos circulares, toma cuidado para não fazer em cima da flor que você já pintou. Lembrem-se, eu sempre protejo tanto a barra de cima quanto a barra de baixo, aqui e aqui com fita crepe. Já expliquei para vocês também em outras ocasiões como usar a fita crepe. Tem pessoas que não gostam de usar a fita crepe, preferem usar um papel, né? Ou seja, grudam a fita crepe no papel e depois colocam porque tem medo de tirar a felpa, que é essa parte mais delicada da nossa toalha. Pode ser assim também, tá? Não tem problema. Ó, então eu fiz as bolinhas, fiz até mais ou menos essa bolinha e esse desenho. Não vou fazer mais do que isso. A gente tira e fica assim. Antes da gente começar a pintar a sombra projetada, vamos entender o que é sombra projetada? Vejam só. Tá vendo que tem uma sombra aqui? Sombra projetada é toda sombra que um objeto projeta em cima da superfície onde ele está estabelecido, onde ele está apoiado. Então, a nossa tinta está apoiada em cima da toalha, ela está projetando uma sombra. E de acordo com a posição da luz, ó, a sombra também muda a posição. Se a luz estiver mais perto, a sombra é mais forte. Se a luz estiver mais longe, a sombra é mais fraquinha, mais clarinha, certo? Então, isso é uma sombra projetada. A ideia aqui é a gente fazer a nossa flor como se ela fosse depositada, ou seja, se eu tivesse pego a flor e colocado em cima da toalha. Por isso, a gente vai fazer a sombra projetada. Dito isso, vamos começar. Para a sombra projetada, como eu não fiz um fundo que cobre todo de tinta, eu gosto de misturar a cor com a misturinha ou diluente. Vê, o que é essa misturinha? É o Aquarela Silk Incolor, ou seja, Fashion Colors, e o diluente. Tem vários vídeos explicando sobre a misturinha. É uma parte de um para meia parte do outro, ou seja, se eu for colocar um potinho de diluente, eu vou misturar a meio potinho de Aquarela Silk Incolor atual Fashion Colors. Bom, diluir aqui, ó, tá vendo? Para ficar bem fluida, bem molinha, a gente vai tirar o excesso de tinta do pincel. Vou colocar a nossa cor de sombra aqui. Vou pegar só um pouquinho do nosso caque com essa misturinha. Vou sempre chegar perto do risco, ó. E vou me distanciando um pouquinho para fazer os efeitos. Então, eu sempre começo perto do risco, porque perto do risco é quando a sombra tá maior. E aí, eu vou afastando, ó. Então, aqui eu vou colocar um pouquinho mais pontiagudo, né, para combinar com aquele desenho ali, ó, certo? E vou seguir fazendo, mesma coisa aqui. O que vai ajudar essa sombra também? A destacar as partes mais claras do nosso desenho, ó. E não precisa ser muita tinta, é pouquinha tinta, e esse pouquinho eu vou espalhando bastante, tá? Não deixa muito grudadinho, pode espalhar. Aqui eu vou deixar um pouquinho mais pontiagudo. Pontiagudo é a pontinha, tá? Para combinar com esse aqui, certo? Ó. E aí, a gente vai fazendo isso em toda a nossa orquídea.
Por exemplo, aqui, se na minha referência tiver aquela pontinha branca que a gente conversou, eu vou colocar um pouquinho. Por quê? Porque o caque já ajudou a destacar esse pedaço. Vou fazer a sombra aqui e aqui, que é onde está faltando. Com a nossa sombra feita, agora eu vou fazer o seguinte, vou pegar um pouquinho do branco, como a gente comentou, e vou destacar algumas laterais, pouquíssima tinta no pincel, não é para ficar aquele branco forte, é para ficar um branco bem clarinho, então é bem pouquinha tinta. Vou fazer aqui também, ó. Vou destacar em alguns lugares um pouco de parte branca, só para fazer, deixar a pontinha mais evidente, ó. A gente chama isso, na pintura, no desenho, de luz de recorte. O que isso quer dizer? Eu estou recortando o desenho e mostrando o destaque dele, então eu estou destacando mais. Aqui eu vou pegar o nosso 514, reforçar um pouquinho do branco aqui, ó. A gente tinha colocado palha, né? Agora eu vou com um pouco do branco. Vejam que vai destacar, porque afinal de contas nós temos o caque embaixo, ó. Certo? E olha aí que a nossa orquídea está pronta. Para concluir, eu vou fazer uma sombrinha aqui com quase nada de tinta, também usando o verde musgo claro. Então, eu pego um pouquinho do verde musgo claro, um pouquinho de misturinha, deixo bem diluidinho, venho aqui, ó, no cantinho e vou fazer uma espécie de uma moldurinha na toalha toda, tá? Com um pincel úmido na misturinha ou no diluente, certo? Para quê? Para não ficar uma marca de pincelada, para ficar bem suave. Vou fazer isso na toalha toda e depois, é claro, eu vou concluir fazendo algumas gotinhas e também uma palavrinha aqui, tá bom? Mas o que eu queria mostrar para vocês é a nossa orquídea. Veja como ela ficou bem destacada e eu consegui eternizar aí a orquídea que eu ganhei da minha mãe, tá bom? Beijinhos para vocês, fiquem bem, tchau, tchau e até uma próxima. Tchau! Oi, amores, simbora pintar uma gotinha? Já deixei aqui no nosso rodê o diluente, tá? Vou pegar o diluente com o pincel 421 bem molinho. É importante que o lugar onde vai a nossa gotinha esteja seco, tá? Vou passar o diluente. Não se preocupa se ficar esbranquiçado, porque depois de seco, ele acaba ficando da cor que está embaixo. Vou usar um pouquinho de nada do siena natural, então eu sempre uso cores que são escuras, ou seja, as cores mais escuras que eu usei para pintar aquele item. No caso aqui tem o siena natural e o caque. Vou colocar a sombra, vou formar um U e colocar a sombra, ó, virada pelo mesmo lado da sombra do meu desenho. E depois eu vou pegar um pouquinho do siena e vou fechar essa gotinha, ó. Ok? Fechada a gotinha, eu lavei o pincel, vou vir aqui, ó, e formatar a gota. Ou seja, como tem o diluente embaixo, eu consigo dar um formato para a gota, ó. Ok? Agora, a gente vai pegar um pouquinho do amarelo canário. Sim, poderia ser o branco, mas eu acho que o branco deixa muito forte. Então, eu vou pegar um pouco do amarelo canário, ó, e colocar aqui embaixo, um pouquinho mais, bem em cima do nosso U. Então, em cima do U fica uma luz um pouquinho mais clara. E aqui, em cima do lugar que fechou a nossa gotinha, ou seja, o siena natural, nesse caso, vou colocar 2 pontinhos de luz para deixar a luz mais marcada. O que é a luz marcada? É essa luzinha que não se espalha muito, que a gente chama de luz refletida, ou seja, bateu uma luz aqui e ficou branquinho, tá? Então, toda vez que vocês virem assim uma luzinha mais branquinha, aqui eu tô arrumando mais a sombra com filete. Significa que é uma luzinha refletida, certo? Então, é isso, amores. Só queria mostrar para vocês mais gotinhas. Beijinhos e tchau, tchau!